irmãos, a esta celebração do batismo do Senhor, que termina o tempo do Natal e começa o tempo comum, o mais longo do ciclo litúrgico, e no qual comemoramos os mistérios da vida pública de Jesus, com tudo o que representam de anúncio e salvação cotidiana. O Evangelho coloca ante os nossos olhos Jesus, que no Rio Jordão se faz batizar por João. Este batizava em água para a purificação dos pecados, mas Jesus batizará no Espírito para a filiação divina. O Pai confirma a sua missão ao dizer: "Este é o meu Filho, escutai-o." O profeta Isaías já tinha profetizado: "O Messias é o servo de Deus, sobre quem o Espírito repousa, para que leve a justiça e a libertação de todos os males às nações." Os Atos dos Apóstolos afirmam que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas salva a todos gratuitamente. Com a força do Espírito, Jesus passou pela vida fazendo bem e curando todos os oprimidos. São Bento Meni estimula-nos a deixar-nos conduzir pelo Espírito, porque Ele faz maravilhas. Diz: "Como que levado por uma força superior a mim, se deu começo à vossa congregação. Nasceu do coração de Jesus, não por virtude humana, mas por virtude do Espírito Divino. Pedi, pois, cada dia ao Divino Coração de Jesus que vos obtenha do Eterno Pai a plenitude das graças do Espírito Santo, para serdes fiéis naquilo que tivestes a dita de professar." Como salmista, avivamos a nossa fé confessando: "O Senhor abençoará o seu povo na paz." Minha culpa, minha
concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Diz o Senhor: Eis o meu servo a quem eu protejo, o meu eleito e enlevo da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que leve a justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças. Não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega, proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá, nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui eu, o Senhor, te chamei segundo a justiça. Tomei-te pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Palavra do Senhor. Senhor
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Na verdade, eu reconheço que Deus não faz exceção de pessoas, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo: Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar, para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo na água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Sucedeu que naqueles dias Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito como uma pomba descer sobre ele. E dos céus ouviu-se uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Palavra da salvação. Ao celebrarmos a festa do batismo do Senhor, ou dito de outra forma, o batismo do Senhor acaba por ser a fronteira entre o tempo de Natal e o tempo comum. Em sentido estrito, hoje ainda é tempo de Natal, mas amanhã já vamos celebrar a segunda-feira da primeira semana do tempo comum. Portanto, o primeiro domingo do tempo comum, em bom rigor, coincide com o final do tempo de Natal, no qual celebramos o batismo do Senhor. Eu atrevia-me a dizer que esta fronteira no ano litúrgico é também a fronteira na nossa própria vida. Se até aqui focamos a atenção de como Deus veio até cada um de nós, agora vamos passar a olhar ao modo como nós podemos acolher esse mesmo Deus. E acolhemo-lo na medida em que vivemos a nossa condição de batizados. Eu estou convencido, posso estar errado, mas estou convencido que nós valorizamos muito pouco o batismo na nossa vida. Se calhar comemoramos e sabemos, só faltava não,
o dia em que nascemos, nosso aniversário, mas o dia do batismo. O dia em que a maior parte de nós, se não todos, os nossos pais nos levaram à igreja para sermos batizados, para dizer, primeiro eles e os padrinhos, depois nós, que queremos viver como filhos de Deus. Por isso o batismo, como ato jurídico do sacramento, tem um determinado dia e hora. Nós sabemos em que dia fomos batizados, ou podemos saber. Mas uma coisa é a celebração do batismo. Outra coisa é esse batismo começar a surtir efeito na nossa vida. Para nos entendermos, não basta ser batizado. Implica viver como batizado. E o viver como batizado é aquela ação, aquela interação entre nós e Deus, através da qual nós vamos assumindo a nossa natureza de filhos de Deus. É por isso interessante que a leitura do Evangelho de hoje, que é curtinho e ainda por cima tem duas partes. Na primeira parte diz-nos aquilo que João Batista estava a fazer, que andava a batizar, que andava a anunciar o Messias que estava para vir, e depois na segunda parte Jesus é batizado por João, e aqui percebemos o quanto Jesus quer mostrar que assume a nossa condição humana, faz um igual a nós em tudo, mas ao sair das águas há uma descrição que o Evangelho nos aparece muito significativa. Viu os céus rasgarem-se e o Espírito, como uma pomba, descer sobre ele. Viu os céus rasgarem-se e o Espírito, como uma pomba, descer sobre ele. E depois ouviu-se uma voz que dizia: Tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. De facto, pelo batismo, o céu rasga-se. O que quer dizer com isto? Já não há separação entre nós aqui e eles lá. Como que o caminho está aberto. Está aberto. E está aberto pela ação do Espírito Santo, que aqui é simbolizado por uma pomba. A pomba, sabemos que significa o mensageiro, daí a existência do pombo correio, não é? Que leva a mensagem. Ora, a pomba, na qual o Espírito Santo está significado, mostra que nós podemos perceber, ouvir, entender aquilo que Deus tem para nos dizer, na medida em que vivemos a nossa condição de batizados. Por isso, o Espírito Santo que age em nós recorda-nos, aviva-nos, faz-nos compreender a revelação divina, cuja finalidade é vivermos em comunhão e intimidade com Jesus Cristo. Por isso, ao sermos batizados, está-se a cumprir aquilo que no Antigo Testamento se dizia: Eis o meu servo em quem eu protejo, o meu eleito e o livro da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito para que leve a justiça às nações. E por aí abaixo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse servo. Mas esse servo não realiza essa missão só para si. Em Cristo, todos nós somos filhos adotivos de Deus. Por isso, o batismo que Jesus celebrou mostra o caminho que nós podemos seguir para viver como filhos de Deus, ou seja, para viver a nossa condição de discípulos de Jesus Cristo, de homens e mulheres que não só foram batizados, mas que querem viver como batizados. E então aí implica ver aquilo que Jesus Cristo fez. No Evangelho de Marcos nem tanto, mas no de Lucas é muito claro a este aspecto. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso, a natureza humana de Jesus Cristo também precisava de se converter. Também precisava de se divinizar. Por isso, o Espírito Santo que age em Jesus coloca Jesus numa dinâmica de filho ouvinte do Pai. E é porque ele ouve o Pai e assume a vontade do Pai que ele se torna o nosso Messias. Poderia não o fazer. Por isso, nós, quando olhamos para o Evangelho, reparamos que, pelo batismo,
O Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo. Por onde é que ele foi a seguir? Para o deserto para ser tentado. Estás a ver? O Espírito desce sobre Jesus e os evangelistas colocam depois Jesus a ir para o deserto, onde foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Já percebemos a questão do 40. Por isso, esta questão das tentações é uma coisa muito boa. Calma, eu explico já isto. As tentações são uma coisa importante na nossa vida. Jesus também foi tentado. Jesus não foi obrigado a ser Messias desde o início. Parece que estava assim, estás predestinado, não tens outra hipótese. Não tenho. Nós vemos as tentações de Jesus no deserto, que nos aparecem nos Evangelhos. Ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, houve um filme e um livro muito interessantes sobre este aspecto. O filme, depois começou-se a focar noutras coisas que não eram as mais importantes, mas a tese inicial era esta. O filme A Última Tentação de Cristo, em que, de facto, naquele filme, o protagonista, que representa Jesus Cristo, tem a tentação de não ser Messias. E tinha imensas razões para isso. Sobretudo, andava lá rodeado com os seus discípulos. É por estes que eu me vou entregar. Mas depois também mostra como o amor que sentia pelo Pai e que percebia que o Pai tinha por ele, fez-lo superar essas tentações. De facto, as tentações superam-se, sobretudo quando nos sentimos amados. Ou então, um outro livro do Richard Bach, aquele que escreveu o Fernão Capelo Gaivota, que nós conhecemos muito, e temos, na altura em que havia os slides, tínhamos aqueles slides do Fernão Capelo Gaivota e tudo mais. Tem um outro livro, entre outros, que é Ilusões, Histórias do Messias relutante. Ou seja, o Messias que se cria, que era Messias, sabia que era Messias, mas estava tentado a uma vida mais cómoda para não ser, digamos assim, para não sofrer tanto. Ora, isto ajuda-nos a ver com clareza que, de facto, Jesus Cristo, ao longo da sua vida, como, digamos assim, participante da nossa natureza humana, também foi tentado. E mais, era o Espírito que o guiava, às vezes, para os ritos onde ele era tentado. Jesus, guiado pelo Espírito Santo, foi para o deserto, onde foi tentado. E as tentações são uma coisa muito boa. E agora vou repetir outra vez aquilo que disse há pouco. Porque nas tentações nós tomamos consciência da nossa verdade. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. Que imagem temos de nós mesmos? Que imagens temos dos outros? Que conceito temos dos outros? Aliás, quando nós fazemos o exame de consciência à noite, normalmente, a gente olha para aquilo que foram as nossas tentações, e infelizmente às vezes nem sempre da melhor maneira, e vemos que mais do que aquilo que foi a tentação, o importante é tomar consciência do que é que aquela tentação revela acerca de mim, acerca da minha relação com os outros, acerca da minha compreensão do mundo e por aí adiante. Por isso as tentações são este momento de verdade. Por isso, quando rezamos o Pai Nosso, não dizemos para nos tirar das tentações, é para não cair nas tentações. Porque nas tentações nós tomamos consciência da verdade de nós mesmos. E aí, guiados pelo Espírito, graças à ação da graça divina e graças ao facto de nós sabermos que somos amados de uma forma louca por Jesus Cristo, é que nós não vamos pelo egoísmo, não vamos pela nossa mesquinhez, vamos sim pela graça de Deus e guiados pelo Espírito Santo. Por isso, hoje, ao celebrarmos o batismo do Senhor, e com o qual vamos depois dar início ao tempo comum, vamos tomar consciência que a nossa vivência de cristãos, a nossa vivência de batizados, é uma coisa que se vai fazendo. E em cada momento nós vamos procurando perscrutar, perceber, responder àquilo que Deus quer para cada um de nós. Por isso a vida de cristão é esta vida de caminho, guiados pelo Espírito, que nos recorda aquilo que o Senhor tem para nos dizer, mas só nos recorda se nós, em cada circunstância do nosso dia-a-dia, deixarmos que Deus fale, que Deus manifeste a sua vontade. Ou seja, que ao longo da nossa vida escutemos a ação de Deus em nós, tornando-nos ouvintes da sua palavra,
naquele lugar privilegiado onde Ele nos quer falar, que é a vida comum de cada um de nós. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, desceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, oremos a Jesus, o Filho de Maria, pedindo-lhe por todos os homens e mulheres a graça da fé e do batismo, dizendo com alegria: iluminai, Senhor, a terra inteira. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos batizados que vivem a sua fé, pelos que abandonaram e esqueceram, e por aqueles que nunca a praticaram, oremos ao Filho de Deus Pai. Pelos catecúmenos, jovens e adultos, pelas crianças renascidas no batismo, e por aquelas a quem ninguém fala de Deus, oremos ao Filho de Maria. Pelos cristãos que ajudam os mais pobres, pelos que levam os pesos dos mais fracos, e pelos que não quebram a cana já fendida, oremos a Jesus, o Salvador. Pelos estudantes que iniciaram ou vão iniciar um novo ano, para que o estudo dedicado e persistente lhes obtenha grandes alegrias, oremos. Pelos que hoje celebram o seu aniversário, em especial por Gabriela Fontão, Conceição Rodrigues e Angelina Lima, oremos. Por todos os batizados desta paróquia, pelos que não vêm à nossa Assembleia, e por aqueles que o Pai chamou para o seu reino, oremos ao Messias do Senhor. Senhor Jesus Cristo, revivai em nós, com o Espírito Santo, o dom e a alegria do batismo, para que, ao chamarmos a Deus nosso Pai, nos sintamos de verdade seus filhos. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amen.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Nas águas do Rio Jordão, realizaste prodígios admiráveis para manifestar o mistério do novo batismo. Do céu fizeste ouvir uma voz, para que o mundo acreditasse que o vosso Verbo estava no meio dos homens. Pelo Espírito Santo, que desceu em forma de pomba, consagraste Cristo, o vosso Filho, serve como óleo das alegrias, para que o ser humano o reconhecesse como Messias, enviado a anunciar uma nova aos povos. Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Santificai este dom, derramando sobre ele o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Eu vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos no Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nosso Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, que os alimentais com este dom sagrado, ouvi benignamente as nossas súplicas e concedei-nos a graça de ouvirmos com fé a palavra do vosso Filho unigênito, para nos chamarmos e sermos realmente vossos filhos. O nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,